então agora ouvir o Dr. Evandro Sousa, um dos utilizadores das infraestruturas portuárias. Tem que selecionar aqui também. Isto não tem que espalhar aqui. Aqui. E aqui. Boa tarde. Boa tarde. E, não resisto à tentação de dizer-lhe ao engenheiro Rua que para mim nem vinagre nem a sopa. Sobremesa. É sobremesa. Não, para dizer, parece-me que a minha apresentação aqui é o anexo 32 à sessão temática. Né? Portanto, a sessão temática sobre um conjunto de temas e eu venho falar aqui enquanto representante de um carregador, do maior carregador do Porto da Figueira, e também enquanto representante do maior operador do Porto da Figueira, do qual a Altri é detentora de uma parte importante. Portanto, temos aqui interesses comuns. Em primeiro lugar, só apresentar rapidamente a Altri. Portanto, a Altri é um grande exportador português. 95% da produção da Altri é para destinação à exportação. E representamos 1,5% das exportações portuguesas. A Altri tem, neste momento, 3 fábricas de pasta de papel, que estão situadas em Vila Velha de Ródão, em Constância e na Figueira da Foz, a maior unidade de criação. No panorama mundial, nós somos o 7º maior produtor mundial de pasta de papel. Os maiores são sul-americanos e há ali pelo meio um espanhol, a ENSE, e nós aparecemos no ranking logo a seguir. E lutamos com estes concorrentes a nível do espaço europeu. Os fluxos logísticos da Altri para um ano cruzeiro, após os grandes investimentos que tivemos e após consolidação, são de cerca de 600 mil toneladas de produção na Figueira, das quais 525 mil toneladas haverão de passar pelo Porto da Figueira. Já vamos mais à frente ver o que é que estamos a fazer atualmente. A Caima também está a consolidar na Figueira cerca de 60 mil toneladas e a Celtej, a outra unidade, consolida na Figueira 60 mil toneladas. Portanto, perceber que todos esses fluxos vêm para a Figueira por ferrovia. No total, em velocidade de cruzeiro, estaremos a movimentar na Figueira cerca de 650 mil toneladas. O que aconteceu com os fluxos da Altri nos últimos anos? Portanto, nós passamos de um volume de cerca de 250 mil toneladas, não havia praticamente integração, em 2006, não havia praticamente integração das outras unidades do grupo. Passamos a concentrar na Figueira da Foz carga a partir de 2007. Aumentámos o nosso volume na Figueira para cerca de 350 mil toneladas já em 2007. E em 2008, com o projeto de expansão da Selby, reduzimos aqui o volume da Selby, que está a verde, porque tivemos aqui paragens, e a partir daí começámos a crescer, até que em 2010 nós fizemos 330 mil toneladas de Selby e fizemos aqui um volume considerável de importação de madeira pela Figueira, que eu diria, como qualquer balanço de uma empresa, deve-se olhar para os resultados recorrentes e não recorrentes, e este é claramente um resultado não recorrente. Não é de esperar que este tipo de fluxo entre para a Figueira, porque isto de facto é totalmente ineficiente. Não é de esperar que nós importemos madeira da Galiza, nem que os galegos ou os espanhóis importem madeira de Portugal. Portanto, manda a eficiência que assim seja. Como é que o Porto se comportou ao longo deste tempo? Este ano fizemos na Figueira cerca de 1.600.000 toneladas, há aqui cerca de 1.616.000 toneladas, salvo erro. A Altri contribui para isto com 433.000 toneladas e mais 163.000 de madeira. No total, a nossa cota manteve-se nos 30% e é de esperar que a nossa cota no panorama portuário da Figueira aumente para cerca de 35% nos próximos anos e o Porto há de valer cerca de 1.800.000 toneladas em velocidade de cruzeiro. Portanto, não é de esperar que, com as condições atuais, o Porto não tem capacidade de throughput superior a isto.
É importante, e eu estava aqui a mostrar esta parte dos 160 mil toneladas de madeira, elas vão diminuir e vão ficar pelo número natural delas, as 50 mil. Estas ordens de grandeza não são para dizer que nós somos grandes ou somos os maiores, é só para perceberem que o Porto da Figueira, contrariamente a muitos portos, tem de facto um volume de carga natural, carga âncora, que é normal e que fazem deste porto, de facto, um porto distinto de todos os outros a nível nacional. É um porto muito equilibrado do ponto de vista de entradas e saídas, sobretudo porque temos aqui uma grande capacidade de exportação nesta zona. Quando olhamos para estes números, aquilo que percebemos é que, por exemplo, temos aqui a variação da Altri em volume absoluto em cada um destes anos, a verde, e a variação dos outros carregadores a azul. Em 2006, a Altri aumenta 20 mil toneladas, os outros 120. Por exemplo, em 2008, a Altri reduz 35 e os outros carregadores 6. Em 2009, a Altri aumenta 53 mil toneladas e os outros carregadores reduzem 35. Significa que, não for este volume, o volume do porto teria reduzido naquele ano. E, portanto, a importância de ter um carregador estratégico e âncora é só esse. Peço desculpa. Recentemente eu apresentei esta SWOT daquilo que nos levou a concentrar as nossas atividades no Porto, e creio que isto é importante para esta apresentação. E aquilo que eu dizia, de facto, como forças do Porto, é que havia um grande equilíbrio entre a carga e a descarga, portanto, entradas e saídas, e existiam aqui, portanto, carregadores âncora que valiam cerca de 60% da carga. Portanto, com isto garante-se que este Porto tenha, de facto, sustentabilidade. No entanto, havia desfazamento, aqui estamos a entrar na infraestrutura, entre a capacidade de movimentação e a armazenagem, portanto, a armazenagem no Porto é claramente insuficiente, e a configuração do terminal não permite grandes voos, portanto, o terminal está dimensionado para uma capacidade não superior a 1.800.000. Depois também mencionava que na Figueira, infelizmente, chovia muito, e que havia de haver formas de tentar contrariar esta tendência sobre a carga. Nós temos carga muito sensível à chuva e a única forma de tentar fazer é fazer operações com condições de chuva, mas que protejam a carga. E, portanto, nessa altura falava da necessidade de criarmos um terminal coberto. E isto poderá ter algum impacto nesta discussão que estamos aqui a ter. É uma infraestrutura que ficará, de facto, baseada no cais, mas com apoios no rio, ou no leito. Havia aqui uma oportunidade que era a construção do terminal a sul. Este processo tem vindo a ser desenvolvido. Parecia-nos interessante que isso acontecesse. Obviamente que há um tema de investimentos. O momento não me parece que seja o momento ideal para este tipo de discussão. Havia também como oportunidade a pressão ambiental e no transporte rodoviário ou ferroviário, na ligação entre a Selva e o Porto, e esta situação acabou de ser resolvida por um decreto-lei que foi publicado em dezembro, em que é permitido o transporte de 60 toneladas de carga bruta entre as fábricas e os portos. Isso é exclusivo para a celulose e creio para materiais cerâmicos. E, portanto, nós a partir de agora estamos absolutamente envolvidos em desenvolver um semi-reboque especial para fazer a ligação entre a nossa fábrica e o porto. E, mais uma vez, o terminal de pé. Portanto, quando se olha para a perspectiva do carregador, o que é que um carregador estratégico e âncora precisa de um terminal destes? Precisa que seja redefinida a ligação ferroviária interna, ou seja, o prolongamento da ligação ferroviária interna, e levar essa ligação ferroviária para a promada do navio para se tentar fazer operações grandes. Este é um exemplo do tal terminal coberto. Como é que eu venho aqui atrás? Este é um exemplo de um terminal coberto que eu diria que era inovador em Portugal, era fundamental para este tipo de carga, e não estamos a falar sequer de um investimento megalómano, estamos a falar de um investimento absolutamente realista, que estamos neste momento a considerar para a PFF, e que seria muito interessante para a nossa carga e para um conjunto de outros tipos de carga, deve ser uma mais-valia para Portugal, inclusive. Rapidamente, só em termos de conclusões. O Porto da Figueira tem estado na moda, sabe? Saída em tudo quanto é publicação.
e tem estado na moda pelo crescimento que tem. Eu acho que é bom assentar os pés na terra e perceber que algum daquele crescimento é um crescimento não recorrente. O Porto tem, de facto, condições, tem uma zona no Interlândia interessantíssima. Mas, claramente, nós tivemos, até agora, assistimos a um ciclo que é um ciclo de crescimento. Portanto, nós começamos com 1.100.000 toneladas há uns tempos atrás e fomos crescendo, naturalmente, com um conjunto digamos, de condições que assistiam a esse crescimento. Em primeiro lugar, havia carga âncora nesta zona. Em segundo lugar, havia estabilidade portuária, e aqui quando falamos de estabilidade portuária estamos a falar de sindicatos. Havia uma paz social no Porto da Figueira que não há em muitos outros portos nacionais. Foram desenvolvidas acessibilidade rodoferroviárias ao longo dos tempos. Há 10 anos atrás nós não tínhamos autoestradas a ligar a Figueira ao lado nenhum, não tínhamos ferrovia a ligar nada, e hoje temos de facto um bom fecho ferroviário no Porto e temos boas ligações rodoviárias. Depois havia o tal equilíbrio náutico. Isso aqui é muito importante, muitos de vocês conhecerão. Para os armadores vir à Figueira é muito interessante, de facto é um porto onde há uma probabilidade muito forte de encontrar carga de saída. E, portanto, este equilíbrio é fundamental e faz com que alguma carga acabe por cair na Figueira devido a esse equilíbrio. Tivemos aqui uma administração portuária que, de facto, desenvolveu o Porto nos últimos anos, fez investimentos interessantíssimos e, desse ponto de vista, também contribuiu para esse ciclo de investimento. Foram desenvolvidas as acessibilidades marítimas, nomeadamente agora a obra do prolongamento do Molho Norte, que veio melhorar as acessibilidades marítimas. E existe uma conjuntura de operadores portuários, aqui puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha do operador portuário, que não tem paralelo a nível nacional, ou seja, os operadores portuários estão demasiado concentrados em dois grupos e nós somos um grupo independente, somos uma entidade independente e que, de facto, puxa por carga para a Figueira. E, portanto, este panorama também ajudou neste ciclo de crescimento. Nós agora precisamos de entrar num outro ciclo, que é um ciclo de eficiência e sustentabilidade. Portanto, acabou-se o crescimento está lá ali, o nosso limite está praticamente à vista, e agora, com os mesmos recursos, é preciso fazer muito mais. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Desde logo com infraestruturas. Tipo de infraestruturas. Um terminal coberto. É possível trabalhar debaixo de chuva. É preciso que haja abertura para este tipo de construção, é preciso que estejam reunidas as condições e é preciso que não hajam bloqueios de natureza ambiental ou qualquer outra que os impeçam o desenvolvimento económico. É fundamental perceber que este Porto tem um potencial de criação de emprego que é invulgar. Nós trabalham no Porto da Figueira mais de 100 pessoas em termos diretos. Indiretamente trabalham cerca de 60 pessoas. Portanto, a capacidade de criação de emprego deste Porto é de cerca de 160 a 200 pessoas. O modelo de governação que tivemos até hoje é um modelo de governação local, estamos a falar de uma administração portuária que congrega dois portos muito próximos, tem um forte conhecimento dos portos, está presente, é fundamental que assim se mantenha. A centralização deste tipo de governação é péssima para o desenvolvimento local, nomeadamente deste tipo de infraestruturas. Há vários exemplos desta situação a nível europeu. E depois é preciso, e é fundamental, resolver o tema do modelo de concessão ou outro modelo qualquer, para que os operadores que operam no Porto da Figueira do Foz tenham estabilidade para fazer investimentos e sentirem-se confortáveis com esses investimentos. De facto, em situação precária, não é possível fazer investimentos e hoje em dia os operadores da Figueira operam em situações precárias. Naturalmente, esta situação haverá uma solução que vem do plano estratégico para o Porto, mas é fundamental que isto seja resolvido rapidamente para que se crie aqui uma dinâmica de investimento que de facto ajude a desenvolver o Porto. E eu comecei por dizer que não havia vinagre nem sopa, respondendo à sua questão. Do nosso lado, a mensagem para aqui, para este projeto, de facto é dizer é importante que se perceba que há aqui crescimento económico que vem dessas atividades portuárias e é importante que não hajam bloqueios ao desenvolvimento de atividades portuárias que de facto condicionem estas atividades. Obrigado.